Eu, Desaulino, já estamos entrando no ar com o Facebook. Nós estamos no ar aqui, estamos direto também da 92. Você pode acompanhar pelos aplicativos da 92, pelo Face da 92. Que Deus abençoe a sua vida. Mas Deus tem palavra para você e para mim nessa tarde. Não tenho dúvida de que o Senhor vai falar conosco de maneira gloriosa. Nós estamos vivendo um momento muito cheio de aflição, de tribulação. E eu quero que você preste atenção, porque Deus tem, quando a gente fica ligado com Ele, quando a gente começa a orar muito, principalmente nós que temos orado bastante, né? Você que está aí na Argentina também me acompanhando, Ali Espinosa já mandou aqui o seu alô pelo Facebook. Deus abençoe. Deus tem uma palavra poderosa para nossos corações. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí para me acompanhar em nome de Jesus. Se você não tiver a Bíblia, fica me ouvindo aí, coloca aí na tábua do teu coração essa palavra, porque Deus vai falar grandemente conosco hoje. A todos vocês que estão aqui me assistindo agora, você vai ouvir essa palavra de Deus para o coração de todos nós. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 17 de 1 Samuel, né? Uma palavra muito já vista, mas é uma revelação de Deus para o meu coração. E eu quero colocar para você essa palavra de Deus. No versículo 48 diz assim, no capítulo 17 de 1 Samuel 48 diz: E sucedeu que, levando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alfoge e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Eu quero que você preste atenção àquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Nós estamos vendo aí que estamos presenciando uma guerra que não tem um lado A e um lado B. Geralmente, quando a gente entra numa batalha, é sempre uma nação contra nação, povos contra povos. Mas essa guerra, querido, essa guerra tem um lado e essa guerra tem o outro lado. Nós não temos nações guerreando uma contra a outra. Nós temos uma guerra aí, uma batalha, que o próprio Deus suscitou essa batalha. Eu disse isso através do profeta Abacuque, aqui nós lemos na semana passada, e agora Deus me coloca mais conscientização sobre essa grande batalha, que não é contra o Brasil, que não é contra o Bolsonaro, que não é contra o governador, não, essa guerra aí, querido, você que não entende, está me ouvindo agora, mas eu quero que você comece a buscar o nosso Deus, aquele Deus que nos revela coisas grandes e ocultas que nós muitas vezes não sabemos. Por isso nós saímos aí atirando de um lado para o outro, a culpa é da China, a culpa é dos Estados Unidos, a culpa é da Itália, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Queridos, numa hora dessa, ninguém quer colocar a culpa sobre si, mas nós todos temos culpa numa hora dessa. É a terra, é a ira do Senhor contra a terra. Com certeza eles não vão entender, as autoridades constituídas aí do mundo secular, ela não vai entender isso. Eles não vão entender o que está acontecendo. Mas você que é crente, você que lê a palavra de Deus, você que tem temor ao Senhor, você que sabe que Ele é o Todo-Poderoso, você sabe que essa guerra aí tem um lado, o próprio Deus suscitando um exército de vírus contra a terra que está uma abominação aos olhos do Senhor. Não quer dizer que é só a China, que é só os Estados Unidos, que é o Brasil, todos nós estamos envolvidos. Pois é uma guerra que não adianta você colocar uma arma na mão da China contra os Estados Unidos, não adianta colocar uma arma na mão do Bolsonaro contra o Dória contra o Bolsonaro, governador do Maranhão contra o presidente, não adianta. Não adianta. Deus me dava essa palavra aqui com Davi. Eu me lembro que os filisteus
foi o povo que mais perseguiu o povo de Deus. O povo de Deus era sempre perseguido pelos filisteus. E os filisteus eram um exército muito rigoroso, muito duro, não é? Se você pegar aqui os capítulos anteriores, você vai ver que o povo de Deus estava tão assim, acuado, que clamava pelo rei. E Deus constituiu o rei Saul para ser o rei do povo de Israel. Saul no começo começou bem. Se você pegar aqui, você vai ver que guerra que o Saul venceu, né? O Saul venceu guerra que o israelita pede um rei e Deus concedeu, está no capítulo 8 de 1 Samuel. Saul então foi nomeado rei e aos olhos do Senhor. Mas de repente, Saul começou a buscar deuses que não era Deus. E o Senhor então ficou muito irado com Saul. E quem suscitou um povo para combater o povo de Deus, para mostrar para o povo de Deus que estava na hora de buscar o Senhor? Parece que o mundo todo está preocupado em descobrir uma vacina, mas se o nosso Deus não quiser dar sabedoria, o homem tem que entender que nenhuma sabedoria vem do homem próprio. Tem homem aí que se acha sábio, acha que é tão cientista, que pode dar até, tem político que pode dar opinião na saúde sem nunca ter ido num banco de faculdade de medicina. Tem aí presidentes de organismo constituído que não sabe nem para onde vai. A carreira de um infectologista e começa a dar opinião porque há um combate político no meio disso aí tudo. Mas eu quero falar com você para você entender e compreender que essa guerra é o próprio Deus contra essa humanidade que verdadeiramente está precisando dar uma olhada para o alto. Dá uma olhada para o alto, porque o Senhor sempre disse na sua palavra: o teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas muita gente não está preocupada com isso. A China preocupada em crescer o seu PIB, quer ser a maior potência do mundo, doa a quem doer. A ganância do homem não tem limite. O poder que o homem quer não tem limite. Nós já vimos isso na Bíblia Sagrada, no começo, lá em Gênesis, quando Nirode, lá pro rumo das terras da Babilônia, lá bem distante, pegando aquela região ali da China, pegando ali a região da Rússia, um dia ele tentou construir uma torre chamada Torre de Babel. E ele disse que ele ia tocar em Deus, ele ia tocar no céu. Só que ele esqueceu que acima da Torre de Babel tem um Deus todo-poderoso, aonde no trono, o seu trono está lá nos céus, mas a terra é o estrado dos seus pés. Parece que aquele povo lá de Nirode, ele esqueceu que tinha um Deus, que tem um Deus, que ele pode tudo e com a sua mão, ele está acima de todas as coisas. Com a sua poderosa mão ele pode achatar a terra a hora que quiser. Ele pode provocar qualquer coisa na hora que quiser. O povo aqui não está entendendo isso. Acha que a culpa é... Não, Deus achou por bem, aprove a Deus. A começar lá pela China. Foi o próprio Deus que quis começar de lá. Porque o preço vai ser pago, não adianta. O preço Deus vai cobrar. Não tem jeito. Deus vai usar como usou os caldeus para ir para cima do povo dele e levar o povo cativo para a Babilônia. Assim também, o nosso Deus, quando ele suscita um povo para provar o seu povo. Porque, queridos, semana passada eu perguntava para o Senhor por que isso na terra toda. Senhor Jesus dizia dentro do meu coração, querido, que se ele não tomasse uma certa atitude, ele não viria buscar uma igreja que queria buscar. Ele não ia levar o tanto de gente que ele quer levar. E se você entender, a palavra de Deus não nos deixa enganado. A palavra de Deus diz que Deus não se compraz com a morte de ninguém. E quando ele diz que não se compraz com a morte de ninguém, ele não se compraz nem com a morte espiritual de ninguém, nem quanto a morte física.
Mas essa luta não é uma luta física. Essa batalha que estamos vivendo agora não é uma batalha física. Pode ver que quando Deus, Ele na realidade, Ele quer provocar uma atenção maior para Ele, Ele usa justamente aquilo que o homem não pode. Ou você está pensando que o homem não está gastando fortunas de dinheiro para descobrir uma vacina contra o coronavírus? Você está pensando que o homem está de mão atada? Ou você está pensando que as grandes potências, como a própria China, a própria Europa, a Itália, os Estados Unidos, eles não estão preocupados em fazer uma vacina, em descobrir uma vacina? Só, meu querido, que essa exaltação o Senhor não vai dar a eles se Ele não quiser. Eles vão ter que entender que a sabedoria é de Deus. Eles vão ter que entender que essa luta está travada, mas somente com o nosso Senhor ela será vencida. Tem lutas que não adianta você provocar a ciência, não adianta opiniões médicas de lá, de cá, dali, da acolá, faça isso, faça aquilo. Se você abrir a sua internet, não se fala mais em nada a não ser em calamidade pública. Ah, morreu mais 20, morreram ali mais 30, morreram mais 700 na Itália. É só isso que você está vendo. Você não está vendo um noticiário que diz assim, ó, descobriram uma vacina e a partir de agora ninguém vai mais ser contaminado porque o vírus já foi controlado. Você não está vendo isso. Será se você não está entendendo que Deus está no controle dessas coisas todas? Qual foi o faraó, a maior sabedoria do Egito? Na época, quando foi lá Moisés libertar o povo de Deus, o Senhor mandou todas as pragas e ninguém pôde conter as pragas. Não adianta, 10 pragas. Ali tinha que se cumprir um propósito de Deus. O povo de Deus tinha que ser liberto. O povo do Senhor não é diferente hoje, o meu Deus não mudou. O povo de hoje tem que ser liberto, não é só ir para a igreja, não. Não é só encher os grandes templos, não. Não, o Senhor quer libertar de verdade. O Senhor quer fazer você subir com Ele. A noiva está chegando. O noivo está chegando e a noiva tem que se aproximar do noivo. A noiva está dispersa. A noiva está juntas, estão juntos num culto qualquer, mas no coração não está junto com o noivo. É necessário você entender isso. Você pode até dizer assim, esses crentes são tudo maluco, mas eu quero te dizer uma coisa. Nós somos malucos mesmo. Só maluco para ter visão espiritual. Só maluco para ter visão espiritual, porque o maluco ele ora de madrugada, 3 horas da manhã, enquanto tu tá roncando aí, enquanto você tá roncando, o maluco tá orando. Enquanto você tá roncando, o maluco tá com a Bíblia no sol quente, pregando a palavra de Deus na casa dos outros. Enquanto você tá aí criticando, se escondendo, se isolando, o maluco tá aí pregando a palavra do Senhor aqui no rádio. Saindo num sol quente, né? Quando todo mundo diz, não devia ficar em casa. Nós somos malucos mesmo. Nós somos malucos igual um Davizinho que eu terminei de ler para você. Os filisteus estavam desacatando o povo de Deus todo o tempo. E olha que eles eram um exército muito forte. Não era um exército fraco. E veja só, o Saul também era um homem que se achava preparado, formou o seu exército para poder combater os seus adversários. Mas chegou uma hora, querido, que Saul olhou para o outro exército e viu que o outro exército era muito mais poderoso do que ele. É isso que Deus está falando hoje aqui comigo e com você. Tem uma hora que o Senhor permite que um exército de vírus se espalhe pela terra, para que você que se acha tão poderoso, tão potente, olhe e veja que você não vai vencer aquele exército se você não tiver a grandiosa e gloriosa ajuda do Senhor. Você vai ter que entender que aquele problema que está grande na tua casa, você não vai vencer aquele problema se tu não clamar a Deus. Jeremias disse, lá em Jeremias 33:3, que o Senhor diz, clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes.
Deus, ele tem as coisas mais loucas para aqueles que o buscam. Deus tem as coisas mais, os seus segredos maiores não são para aqueles que estão lá dentro dos laboratórios científicos não, querido. Ali Deus dá uma sabedoria para não deixar muita gente morrer, porque nem todo mundo tem fé. Mas as coisas grandiosas e gloriosas, Deus tem preparado é para mim, para você que está buscando Deus em espírito e em verdade. Quer ver? Vamos ver aqui essa palavra que eu terminei de ler para você. Certo dia o povo de Deus estava sendo acuado, desacatado. Como nós fomos desacatados durante muito tempo, no Brasil mesmo. Nós terminamos de ver um carnaval aí, onde a turma da Mangueira lá desacatou o nosso Cristo. Colocou um demônio lá, dizendo que era Jesus Cristo, que o demônio podia, aquele demônio era Jesus, e podia ser gay, podia ser lésbica, podia ser tudo, menos o nosso Salvador. Agora você imagina como é que Deus não está irado com o Brasil? O Brasil não poderia escapar de jeito nenhum disso. A China não pode escapar. A Itália não vai poder escapar. Não vai. A idolatria não vai escapar. Não tem jeito. A corrupção não vai escapar. Mas eu quero dizer a você que está me ouvindo agora, que também deve estar assim, pastor, mas olha, nós somos cristãos, estamos meio acuados. Eu quero te dizer que Deus vai nos surpreender também. Vai nos surpreender porque tem uma igreja que mesmo ontem, que um juiz lá de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, cassou uma parte do decreto do presidente. Para você ver como essa nação está uma esculhambação que não tem mais sentido. Um decreto presidencial já vale menos do que um juizinho lá de Duque de Caxias. É impressionante isso. É impressionante isso. É um país, amado, que a gente já não entende nada. Porque o que o inimigo quer é não nos deixar orar e adorar a Deus. Porque foi assim que Moisés começou a falar com Faraó lá no Egito. Foi dessa forma. Moisés não chegou lá com armas, querendo atirar em todo mundo para libertar o seu povo, não. Deus não usa essas armas humanas. Deus não usa as armas labiais. Essas coisas que estão discutindo, brigando, presidente com governadores, governador com isso, governador querendo ser o dono da cocada, o presidente. Quer dizer, não, essa guerra não é do Brasil. Essa guerra é do Senhor. Essa guerra é de Jesus. Essa guerra é do nosso Senhor. Não adianta. Isso aí só vai atiçar, mas não vai influenciar em nada. Não adiantava Faraó dizer que não deixava o povo de Deus orar. Cada hora era mais uma praga. Cada hora era mais uma praga. Porque Moisés não chegou lá com a arma. Os crentes não estão armados de fuzis, não. Os crentes não estão... A única espada que nós temos é a palavra de Deus. Nós não estamos querendo que a igreja abra para querer tirar dízimo e oferta como muitos aí estão achando. Mas isso também é sobrevivência da igreja. A igreja não recebe dinheiro do governo federal. Os governadores todos vão receber dinheiro aí. 88 bilhões de reais. Eles estão tudo com pires esperando dinheiro. Para combater o que eu não sei. Mas quer proibir que a igreja ore. Quer proibir que a igreja abra suas portas. E diga para o Senhor que as armas estão conosco. As armas para conter toda essa pandemia. Esse vírus maldito que está lastrando pela terra com a permissão do nosso Deus. Tem uma arma que está na tua vida e na minha vida. Foi assim no tempo que Moisés chegou lá e disse, olha, Faraó, eu quero só que tu libere o meu povo para a gente orar. E Faraó disse assim, não vai, não sai. Tá bom, a guerra não era de Moisés, a guerra não é minha, a guerra não é sua, a guerra é do Senhor. E de repente ele não liberou. O Senhor manda a segunda praga. Depois o Senhor manda a terceira praga. Aí ele não liberou. Na quarta praga ele não liberou. Na quinta praga não liberou. Olha só. E Deus começou a mandar praga. Desde o capítulo 8 de Êxodo. Desde o capítulo 8 de Êxodo.
o Senhor começa a mandar. Mandou praga da rãs, as pragas dos piolhos, a praga das moscas. Tem gente que está preocupada aí com o coronavírus. Pode ter certeza, é uma peste, é uma praga. A praga da peste dos animais, depois a praga da úlcera, a praga da saraiva, ameaças de Deus. E Deus ainda dizendo para ele, Faraó ainda resistindo. O próprio Deus endureceu o coração de Faraó, porque Deus iria cumprir o que teria que ser cumprido. Deus foi ali e mandou Moisés para libertar o seu povo. O que Deus está querendo avisar para mim e para você, o que Deus está querendo avisar para o povo dessa terra, não é só para o Brasil, não é só para a Europa, não é só para a Ásia. Não, Deus quer avisar para a terra. Ei, eu estou na guerra, sou eu que estou aqui. Sou eu que quero libertar o meu povo. O meu povo que se chama pelo meu nome tem que se humilhar, tem que orar, tem que olhar para a minha face. Não estão olhando para mim. Então preste atenção, não são os infiéis que estão no meio desse coronavírus. O povo de Deus também, que muitas vezes deixaram de dar atenção a Deus para dar atenção muito mais ao dinheiro, atenção muito mais aos templos pomposos, ao invés de orar, de buscar. Deus está dizendo, olha, a guerra é minha, sou eu que estou nessa batalha. Na hora que você entender isso, Saul então não estava entendendo, e enquanto isso os israelitas estavam sendo acuados, o povo de Deus acuado, as nações acuadas, os poderosos querendo massacrar. Naquele momento sai uma criança, para bem dizer uma criança, um rapaz, que o pai manda levar comida aos seus irmãos, que estavam lá formando o exército de Saul. Olha só, Jessé já tinha dado 3 irmãos, Eliabe, Abinadab e Samar, para o exército de Saul, mas estavam lá acuados, com medo, porque eles sabiam que não iam vencer o exército dos filisteus. Era muito mais poderoso do que eles, e Deus não ia dar para Saul, de jeito nenhum, como não vai dar para homem nenhum a sua glória. A glória é do Senhor. O Senhor está mandando você olhar para Ele, porque a glória é dele. Se o vírus vai cessar, a glória não será de homem nenhum, a glória não será da ciência, a glória será do Senhor. O Senhor vai fazer com que esse vírus cesse da maneira mais simples do mundo. E é aí que eu quero falar com você. Deus me dava essa palavra. É a maneira mais simples do mundo. Talvez o remédio esteja com você já há muito tempo. A solução para vencer a batalha está contigo, mas você não prestou atenção. Mas tinha um meninozinho que orava muito, tinha um meninozinho temente a Deus, tinha um meninozinho que foi ungido desde 7 anos de idade, e a promessa do Senhor estava sobre a vida dele, e ele foi apenas deixar um pãozinho e deixar um queijo lá para o general. Lá, ele era apenas uma pessoa que era mandada naquele dia. Eu me lembro, irmão, que uma vez, preste atenção o que aconteceu comigo, quando eu olho essa passagem, eu fui ser motorista do meu pastor. Ele ia para uma convenção lá em Santo Inês, em São Mateus. E eu fui ser motorista dele. Quando eu chego lá, querido, naquela convenção da Madureira, se o pastor Manassés estiver me ouvindo, ele sabe o que eu estou falando. Eu fui lá só levar o meu pastor, pastor Reis, para a convenção. Eu não era pastor, não era nada. E quando eu estava ali, que eu deixei o pastor Reis, disseram, não, fica logo aqui para almoçar, porque de lá eu ia para Codó, ia lá para minha terra. Eu ia deixar o pastor lá, o pastor ia voltar com outro pastor, e eu, então, ia me embora. Mas de repente disseram, não, almoça aqui, tu vai depois do almoço. Eu digo, então tá bom. Entrei lá no salão da igreja, da convenção, quando de repente, querido, o pastor Manassés, usado por Deus, olhou para mim que estava ali no banco. Ainda bem que eu sempre levava um terno dentro do carro. E olhou para mim e disse assim, assim diz o Senhor, o pregador amanhã da convenção será esse jovem bem aí. Naquele tempo, já 25 anos atrás. Será aquele jovem bem ali. E eu estava com o pastor Reis como motorista, querido. E isso aconteceu, e ali eu fui consagrado a pastor, meu querido, eu era presbítero só. Deus me usou de maneira gloriosa. Então, as coisas de Deus,
ela de nada. As coisas do Senhor acontecem de maneira tão gloriosa. E quando eu olho aqui, o Davi apenas tinha ido levar comida para os seus irmãos e levado um queijo para o general. Mas quando Davi chegou lá, o povo de Deus estava todo medroso, todo acuado, todo no isolamento social. Estava trancado dentro de um quarto. Estava ali pensando se ia ou se não ia. Mas naquele momento levanta aquele valente de Deus e diz: quem é esse circunciso para afrontar o povo de Deus? Deus está precisando de homens ousados. Deus não está precisando do general de guerra, do pastor, porque general nós já temos, que é o nosso Jesus. Deus está precisando de soldados valentes. Deus está precisando de pessoas que orem, pessoas que vão buscar. O que Davi sabia de exército? Nada. O que ele sabia de gigante? Nada. O que ele sabia de guerra? Nada. Mas ele tinha um Deus. Ele tinha um Deus tão poderoso. E ele ficou desacatado juntamente com o povo de Deus, que estava ali encolhido, o povo israelita todo encolhido, um povo que Deus escolheu. Naquele momento ele disse para Saul: eu vou vencer, eu vou para cima desse filisteu. Mas meu filho, você é muito moço, aquilo ali é um homem cheio de experiência de guerra. Meu querido, preste atenção. Quando você tem Deus e sabe que a batalha é do Senhor, você apenas precisa obedecer. Você apenas precisa saber que a obediência a Deus, que o louvor a Deus, que a gratidão a Deus é muito mais importante que qualquer arma que você tenha na mão. Não é o fuzil que vai vencer o coronavírus. Não é a faca, não é a espada, não é a falácia. Não são os testes de laboratórios, não. Quem vai vencer, eles talvez tenha uma pedrinha pertinho de você. Foi isso que o grande Davi fez. Pode deixar que eu vou. O gigante até desdenhou, disse: mas tá pensando que eu sou um cão qualquer para mandar um moleque desse vir para cima de mim? Só que aquele moleque era cheio de Deus. Aquele moleque um dia já tinha tido experiência com o Senhor. Qual é a experiência que tu tem com Deus? Eu quero te perguntar hoje aí, você que está me ouvindo, qual é a tua experiência com Deus? Tu já orou, Deus já te respondeu? Deus já fez milagre na tua vida? Já veio urso, já veio leão para cima de você e você venceu porque Deus estava contigo? Foi assim? Qual foi a dificuldade que você já passou? Eu sempre digo que aquele que diz que serve ao Senhor e nunca passou por uma dificuldade verdadeiramente não serve ao Senhor. Porque servir ao Senhor, primeiramente Ele te bota no meio dos ursos, Ele te bota no meio dos leões, Ele te bota no meio da serpente, e aí você vai ter que se virar, porque batalhas maiores virão. Davi tinha experiência com o seu Deus. Você também que está me ouvindo tem experiência com Deus. Você costuma orar, então ore. A arma que tu tens é a espada e a palavra de Deus. A arma que tu tem é a oração. A arma que tu tem é o jejum. Deus está precisando dessas armas hoje. Davi, a arma que ele tinha, ele sabia que não poderia vencer aquele gigante se Deus não tivesse com ele. Eu quero dizer a você que está me ouvindo, não adianta tu te isolar na tua casa e não orar, e não buscar, e não louvar, e não glorificar. Não adianta tu deixar o teu templo deserto, porque lá o Senhor quer o encontro com você. Davi não ficou dentro da casa do seu pai, lá em Belém da Judéia, não. Davi saiu de lá, o pai mandou ele ir levar a comida, ele foi. Ele não ficou acomodado, isolado dentro de casa. Se ele tivesse ficado isolado, os filisteus mais uma vez tinham vencido o povo de Deus. Será se você quer que esse vírus vença o país, vença a nação, vença toda a terra? Ou será se você entende que essa briga, essa luta, essa batalha não é minha nem é sua, mas é do Deus que nós servimos? Será se você dá para entender isso? Será se você compreende isso? Será se você está preparado para a batalha que vem por aí ainda? Isso é só o começo, querido. Eu quero dizer para você que isso aí é só o começo. A batalha não acaba aí, não. Davi estava só começando. O seu reinado ainda teria muitas batalhas, mas ele estava só começando. Mas ele tinha que começar
confiando naquele que ele sempre confiou, que é o nosso Deus. Ele sempre confiou em Deus. Ele então foi ali, olha só, todo mundo preocupado com as armaduras para poder enfrentar aquele Golias. Meteram até uma armadura. Saul disse, meu filho, bota essas armaduras aí. Pega esse capacete, pega essa couraça, pega esse escudo. Davi ficou parecendo um robô, não saiu nem do lugar, porque aquilo pesava no Davi. As armas humanas pesam na gente. Tem crente aí que quer agir como qualquer pessoa. Te lembra que tu tem um Deus que fala contigo. Ele te diz o que tu tem que fazer. Ele te diz o que tu podes fazer. Tá aí todo mundo esperando a solução da ciência. Tava lá todo mundo esperando a solução de Saul, do exército de Saul. Mas Deus diz, não, a solução vai pelo meu filho, que é segundo o meu coração. Que é segundo o meu coração. E ele pegou uma pedrinha, querido, e fez aquilo que ele sempre fez, que ele sempre fazia. Botou aquela pedrinha numa funda e começou a mirar. E destaque que o tiro certeiro vem do Senhor. Com certeza Deus olhou para Davi e disse, meu filho, é contigo a batalha, mas eu vou direcionar essa pedra, e o único lugar que essa pedra pode derrubar aquele gigante é no meio daquela testa ali, ó, que está descoberto um pouquinho. Pois é lá que eu vou direcionar. Então quero te dizer uma coisa hoje. Continue fazendo aquilo que você sempre fez e você gosta de fazer com o Senhor. Ora nas madrugadas, busca, coloca teus filhos, tua filha, dentro de casa, mas orando, buscando, glorificando, porque as casas que estavam lá, com o sangue do Cordeiro, na época da invasão, da morte, elas não conseguiram entrar nas casas aonde o sangue do Cordeiro estava. Assim foi o povo liberto, o povo de Deus. Deus quer libertar o Brasil, Deus quer libertar toda a terra, mas é necessário que nós venhamos usar as armaduras que o Senhor nos deu. Nós temos que usar o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, o calçado do evangelho, a espada do Espírito. E Deus vai então te dar vitória, vai me dar vitória em nome dele. E nós vamos então, em nome de Jesus, agora ouvir mais um hino, e logo depois nós vamos orar por todos vocês que estão me acompanhando aqui pelo WhatsApp, que estão me acompanhando aqui, louvado seja Deus. O WhatsApp eu nem dei no começo, mas o WhatsApp é 991441907, 991441907. Você pode mandar sim, em nome de Jesus, porque nós vamos orar por você. Então continue firme, não fique aí dentro dessa caverna amedrontado não, fique dentro da caverna orando, que o vento do Senhor vai passar pela tua vida e pela vida da tua família, em nome de Jesus. Estamos apresentando o programa Perseverando na Fé, com o pastor Eudes Raulino. Leandro Santos, eu quero agradecer a Débora Aguiar, muito obrigado. A Lia Espinosa, minha querida, lá na Argentina, Deus te abençoe. A Lúcia Andrade, a Digé Aires também me acompanhando, o Paulo César Muri me acompanhando. Louvado seja o nome do Senhor. Domingo Castro, Débora Aguiar está dizendo, a paz do Senhor, meu pastor, saudade, tá certo. A Lia Espinosa está dizendo, bendize ao pastor, que Deus abençoe, minha querida. Paulo Amorim me acompanhando. A Viviane Barros está dizendo, a paz do Senhor, pastor, estou ligada aqui no São Francisco, tá certo. Louvado seja Deus. A paz do Senhor. O Gilvan Souza também, a paz do Senhor Jesus, apóstolo Eudes, obrigado, Deus abençoe. A Digé Aires também, a Lúcia Andrade, eu creio. Domingos Castro está dizendo, a paz do Senhor, meu apóstolo, deixa Deus lhe usar, seja a porta, a voz do Senhor, obrigado. O Kelly Chauan lá em São Paulo está me assistindo. A Patrícia Maicon Coco está me assistindo. O Dão Barbosa me assistindo. A Patrícia Maicon está dizendo, a paz do Senhor, pastor, obrigado. O Ednilson Santos está me assistindo. A Rosiane Neves também me assistindo. Boa tarde, pastor, obrigado. Lúcia Andrade também me assistindo. Essa é a minha visão, pastor, obrigado. A Carol Barreto me assistindo. José Quintino de Oliveira está dizendo, a paz do Senhor, apóstolo Eudes. Que Deus abençoe cada dia mais a sua vida e a sua família. Fogo Santo de Santa Efigênia. Obrigado, Oliveira. Deus abençoe. A Lúcia Andrade está dizendo, estamos vendo a mão de Deus sobre toda a nação. É verdade. Marcelo Leonardo está dizendo, agora sim,
falou com a autoridade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Marcelo. A Lúcia Andrade está dizendo: mas temos visto povo de Deus tomando partido político sem ter visão que Deus é o ponto final. A Lúcia Andrade, louvado seja, está dizendo: creio nessa palavra. Cisley Menezes está dizendo: obrigado, estou te assistindo. Cláudio Bezerra, Cláudia está me assistindo também, obrigado. Manel Meda também está me assistindo. A Vanusa Prado me assistindo. Vanusa está dizendo: a paz do Senhor. Amém, glória a Deus. A Vanusa está me assistindo. A Cláudia Bezerra, a paz do Senhor. A Vanusa Prado está dizendo: vamos vencer essa batalha em nome de Jesus. Já vencemos em nome de Jesus, querida. Capelão, pastor Arnaldo Costa, obrigado, Arnaldo, Deus abençoe. O Antônio Paulo me assistindo. O Antônio Paulo está dizendo: amém, glória a Deus. A Kesilene Sampaio está me assistindo. A Ana Cantanhede está me assistindo. Antônio Cruz me assistindo. A Isabel Fernandes me assistindo. A paz do Senhor, pastora Custódia está me assistindo. Lá no Ceará, glória a Deus, Custódia, Deus te abençoe. Eita, glória. A Isabel Fernandes, glória a Deus, está me assistindo. A Custódia está dizendo aleluia. A Elaine Ramos Castelo Branco também está me assistindo. A Elnai, a Josi Figueiredo. A Isabel Fernandes está dizendo verdade. Obrigado, Isabel. Eita, glória. Josi Figueiredo está dizendo verdade, meu pastor. Não podemos parar nunca. Eita, glória. Né? A Fernanda Silva. A Elnaem Ramos Castelo Branco. Muito obrigado. Custódia. Muito obrigado. Saudade. Eu também estou com saudade de você, Custódia. Quando eu for para o Ceará de carro, vou passar aí, hein? Vou passar aí. Era meu pastor, São Luís. Matilde, obrigado. Janice Vale, obrigado. Maria Duarte, obrigado. O Cleiton Saraiva, glória, Deus abençoe. Meu sobrinho amado, Deus te abençoe aí em Brasília também. O Alisson Bruno está assistindo. O Alisson está dizendo glória a Deus. A Custódia também. Adriana Reis, obrigado, Adriana. Mário Duarte, amém, obrigado. Beleza plena, estética, obrigado. O Paulo César está dizendo glória a Deus. O Valdir Filho, obrigado, Valdir. Elivaldo Alves, meu irmão, um beijo no teu coração, meu irmão. Júnior Codó, lá em Codó, um em Caxias, outro em Codó, glória a Deus. A Rose Mandu, obrigado, Rose. O Mário Duarte está dizendo só o Senhor é Deus. O Valdir Filho está dizendo glória a Deus, meu amigo, apóstolo Eudes. É desse jeito, querido. Deixa Deus te usar, obrigado. A Denilma, o Alisson Bruno está dizendo ficou sem som. Louvado seja o nome do Senhor. Por que ficou sem som, rapaz? Tá não. A Cleonete Barros, louvado seja Deus. Parceiro que contribui para o reino de Deus. Ar-condicionado Elbrus, muito além do conforto. Distribuidor exclusivo Nordeste Refrigeração. Fone 3221-7030. Voltamos a apresentar na 92 FM, programa Perseverando na Fé, com o pastor Eudes Raulino. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui, muita gente aqui no Facebook. O Ronaldo Barros Feitosa, obrigado. A Deilma Reis também, a Cleonete. O Alisson estava dizendo que tinha ficado sem som, mas é porque a gente estava direto aqui. Louvado seja o nome do Senhor. A Djanira Alves, a Clênia Rocha também me assistindo, obrigado. A Djanira está dizendo que palavra maravilhosa, louvado seja Deus, obrigado. Eu estou ligado, o Alisson dizendo aqui, tá certo, Alisson, Deus abençoe. O Herbert Nunes também está me assistindo, louvado seja Deus. Fernando Silva me assistindo. O Flávio Bogé está me assistindo, né? A paz do Senhor, pastor Eudes. Gosto de ouvir o seu programa. Devemos buscar enquanto podemos achar. Deus abençoe cada dia nós. É isso mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui também, pelo nosso querido Boa Palavra. Peço oração pela saúde da minha mãe. É Desi Moreira. O Elton da Vila Palmeira. Tá certo, Elton? Nós vamos sim orar por você. O Flávio Bogéia está dizendo aqui. Louvado seja o nome do Senhor. É muito forte a palavra. O Valdir Filho, obrigado. O Egon Robson também está me assistindo, meu filho, pastor Robson. Deus abençoe. A Adriana Paixão, o Egon está dizendo, benção, meu pai, Deus te abençoe, meu filho. Deus abençoe. No próximo sábado você vem aqui pregar essa palavra aqui. Estou com saudade da tua palavra aqui no rádio, hein? Eu sou Raimundo Gaspar, estou confirmado diante de Deus, Ele é contigo. Deixa Deus lhe usar, estou intercedendo por você. Obrigado, meu querido. Deus abençoe a sua vida.
a Aninha Souza também me acompanhando, a Maria José Farias me acompanhando, a Luciane Barreto me acompanhando, a Alessandra Ribeiro, Pai do Senhor, a Maria José Farias me acompanhando, a Adriana Reis está dizendo, como é maravilhoso viver sobre o seu comando, pastor. Obrigado, minha filha. Maravilhoso é ter ovelhas como vocês. Muito obrigado. A Cátia Pinheiro Santos também está aqui dizendo, Pai do Senhor, a Custódia está dizendo aqui, Deus abençoe cada vez mais. Obrigado, mulher de Deus. Eu vou aí no Ceará, te dar um beijo, hein? De Janira, que Deus continue lhe usando tremendamente. Obrigado, de Janira. O Claudionora Louzeiro, a Sandra Martins também me assistindo aqui. Louvado seja o nome do Senhor. A Rosiane Neves me assistindo, a Francisca Santos me assistindo, Domingo Castro, meu querido missionário, me assistindo, a Cris Sá também me assistindo, a Sueli Torres me assistindo. Nós já estamos aqui em cima da hora quase. Sueli Torres me assistindo, a Ivonete Silva me assistindo, a Sandra Martins me assistindo, o pastor Fábio Santos me assistindo, o Sérgio Froz, meu querido Sérgio Froz, sei que sua batalha é grande, meu irmão, agora principalmente, né, que você precisa manter esse grande centro de recuperação, mas Deus vai te abençoar, meu querido Sérgio Froz, Deus abençoe.